Boa tarde. Eu escutei mais encarnado que encarnado. Vamos começar. Boa tarde. Pessoal, nos desculpe o horário um pouco atrasado, mas estou de informática. Mas vamos lá. Primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Marcos Alcântara. Eu estou como o presidente dessa instituição que está acolhendo todos vocês. Inclusive, nós vamos agradecer a presença daqueles que fazem o Centro Espírita Bom Samaritano, a Comissão Estadual de Espiritismo, duas instituições de Carpina. Não colocaram o nome. Quem é de Carpina aqui? Qual é a instituição? É o SEAC? A instituição se chama nenhuma. Só nenhum motor. Então, eu leio todas. Né? O GEPAS, né? O SEAC, lá de Supira, o SELEC, o GEP do Cabo de Santo Agostinho, os discípulos do Mestre, Missionário da Luz, Uniluz, Bezerra de Menezes, SEMEC, IBV, Regeneração e da AMB de Avequina. Temos bastantes instituições aqui conosco. Eu vou parar para aproveitar o tempo do nosso irmão, né? Todos sabem que o seminário fala sobre o que é o Espiritismo. Nosso irmão Clóvis Nunes, professor, semeador da fé. Sejam bem-vindos também, porque não colocaram aqui, né? Alta de Souza, tem mais alguém? Do Nemo? Nemo. Mais alguém? Mecal. São Martim, né? Ótimo. Eu já fiz uma palestra lá. Tudo bom? Então, pessoal, vou pedir ao nosso irmão Carlos Cardoso para fazer a prece inicial. E a prece final será feita por nosso irmão Dom Ivanilda Miranda da Silveira. Eu não quis trazer a senhora logo para deixar a senhora para o final, para fazer a prece no final. Tá certo, Dona Ivanilda? Então eu vou passar para o nosso irmão Carlos aqui. Minhas irmãs e meus irmãos, boa tarde. Que Jesus te abençoe. Meu nome é Carlos Cardoso. Neste momento sou presidente da Comissão Estadual de Espiritismo e também faço parte da Associação Municipal Espírita de Avelino. Conversamos com o Clóvis aí tem uns 2 a 3 meses sobre esse evento. Queria entender um pouco mais, né, Clóvis? A gente se programou para a gente realizar alguns eventos tratando da doutrina espírita, dos seus princípios. A gente precisa estar revelando esses princípios. E Clóvis acho que é a pessoa ideal para trazer essas orientações. Então a gente pensou no local e nos veio aqui o Vicente Paulo, que é uma das entidades adeptas da Comissão Estadual de Espiritismo, a título de registro. Há duas federativas aqui do Estado de Pernambuco, que é a Federação Espírita do Estado de Pernambuco e a Comissão Estadual de Espiritismo. As duas trabalham de forma interligada. Nosso querido irmão Washington Pereira, que inclusive manda um grande abraço para todos vocês. E baseado nesse princípio, a gente está aí cumprindo o nosso papel de orientador, de buscar disseminar a nossa causa, a nossa doutrina, dentro dos princípios que a gente aprendeu. Tá bom? E Jesus nos abençoe, vamos orar, vamos agradecer a Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, divino e amado Mestre Senhor, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos presentes neste momento do nosso querido Vicente Paulo, instituição tão tradicional dentro do movimento espírita do Estado de Pernambuco, mas particularmente
oportunidade de nos irmanar sobre as bênçãos do vosso amor, buscando compreender, ampliar os nossos conhecimentos sobre a nossa doutrina através do nosso querido irmão Paulo. Que a paz que aqui sentimos se estenda por toda a sociedade do nosso planeta. Envolva os dois planos, o plano físico e o plano espiritual. E que seja em nossas vidas, Senhor, conforme nossos merecimentos, de acordo com a lei de amor, de caridade, de evolução que rege os mundos de nosso Deus. Em teu nome, Senhor Jesus, no nome de Maria de Nazaré, damos por iniciada a nossa reunião e passamos a palavra ao nosso irmão. Com pressa por Freire dos irmãos Carlos, iniciado está o nosso seminário, passando logo para o nosso irmão Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão, a casa é sua. Também. Caros irmãos e irmãs, que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. Eu queria agradecer a presença dos trabalhadores e lideranças espíritas das 24 casas aqui muito bem representadas. Esse seminário, que também vai depois estar no YouTube, nasceu de um encontro no meados dos anos 90, quando nós nos encontrávamos em Uberaba, na casa de Chico Xavier. Estávamos na companhia de umas 8, 10 pessoas. Algumas lideranças espíritas de São Paulo, de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Me recordo que na mesa onde o Chico ficava e recebia a gente, próximo da cozinha, surgiu um assunto que ficou vivo agora no Brasil, depois da pandemia. Mas naquele dia se discutia especificamente sobre o fenômeno de esvaziamento de frequentadores das casas espíritas do Brasil. A perda de militantes e de trabalhadores. Me recordo que um deles, o Oswaldinho, que era responsável pela produção de mensagens impressas, naquela época de internet, e o Santo Espírita Caminheiro também produzia aqueles maços de mensagem que distribuía para o país inteiro. As pessoas que distribuíam essas mensagens na porta do centro, distribuíam nas sinaleiras, outros faziam trabalho de distribuição do comércio. Havia companheiros nossos devotados a levar essas mensagens até várias residências, se usavam em campanha de quilo. Muita gente aqui recorda desses tempos idos. Hoje não tem mais essas mensagens. As redes sociais, WhatsApp, por exemplo, as pessoas, a gente recebe em casa. E o Oswaldinho comentava, o pessoal do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, e naquela época eu já tinha uma opinião muito firme, muito propositada a respeito disso. Eu argumentava que, enquanto as casas espíritas estavam vazias, as igrejas estavam lotadas, como estão até hoje. O nosso produto, que é a doutrina espírita, ou o pensamento espírita, ele é um produto altamente qualificado, mas ele está mal embalado, mal vendido, mal apresentado. Lembro que eu usei uma frase que era de Herculano Pires, uma frase muito forte,
que ele, na sua lucidez, descreveu que o Espiritismo era uma doutrina de gigantes, mas ainda estava sentado sobre os ombros de muitos pirineus. Aparentemente uma frase forte, chocante, mas ela é muito realista. E eu cheguei a dizer, na época eu soltei isso, que eu acreditava que devia haver um trabalho no invisível das ondas espirituais de inteligência inferior para parasitar ou paralisar o desenvolvimento do espiritismo no Brasil. Eu me lembro que o Oswaldinho, a gente chamava ele chegou a sorrir, que ele achou engraçado. Naquele tempo já se falava em teoria da conspiração, e ele usou essa frase. Isso é teoria da conspiração. O pessoal do Rio também disse assim, isso não tem sentido. O pessoal de Santa Catarina ficou calado, mas ninguém concordou comigo. Eu era uma vez sozinho. O Chico levantou da mesa, do jeitão dele, caladinho, foi lá no quarto e voltou com 6 livros. 3 iguais e mais 3 iguais. Eram 2 obras de Humberto de Campos. Ele trouxe marcada. Me deu 2, deu 2 ao Oswaldinho, deu 2 ao pessoal do Rio, não tinha mais livro para dar. E ele sugeriu que quando nós chegássemos no hotel, a gente lesse aquela mensagem. A primeira coisa que eu fiz após acender a lâmpada foi sentar e ler as 2 mensagens. Fiquei impactado, porque as mensagens, sem eu conhecê-las, ia ao encontro do que eu pensava que tinha me referido. E achei forte demais as mensagens. Elas tinham 2 títulos: Decisão nas Trevas e Encontro nas Sombras. No outro dia de manhã, todos nós estávamos na casa dele às 11. Ele almoçava cedo. E o meu primeiro assunto, quando a turma chegou, foi comentar. Vocês leram a mensagem? Me impressionou. Ninguém tinha lido. Vocês não leram. O Chico deu marcado. Você não leram a mensagem, eu não acredito. Aí eu fiquei no jornal, tudo disse. O Oswaldinho deixou no carro. Eu fiquei tão assim, conformado, que o Oswaldinho disse, espera aí, eu vou lá no carro pegar o livro para ler. Você está falando demais disso, eu vou ver o que é que tem assim. Eu me lembro que ele sentou no canto da sala e leu a primeira, leu a segunda, olhou para mim e disse assim, isso aqui é sério demais. O pessoal do Rio, por sua vez, pegou o livro dele, que tinha deixado no hotel. Um leu, o outro não leu. E a gente comentou aqui entre nós. O Chico disse que o Humberto de Campos foi uma cápsula e de maneira visível, naquelas 2 reuniões em que os líderes de espíritos, líderes mesmo, falanges de espíritos inferiores, não viram ele. E ele psicografa as falas e o tipo de cada falante daquele encontro. Foram mensagens de época diferentes, em livros diferentes, mas as 2 parecem se entrelaçarem, pode ser lido uma com a outra e pode ser lido também na sequência. E de lá para cá, eu fiquei imaginando como desfazer isso. Que contribuição a gente poderia dar para tirar o movimento espírita dessa teia que se constituía uma verdadeira parasitose. Os espíritos agiam na mentalidade dos dirigentes. Aconselho vocês a ler essas mensagens. Dá para
pegar no YouTube facilmente e você lê nesses 2 livros de Chico, botando esses títulos. Posso mandar até o link para cá, ele distribuir no grupo da comissão, vale a pena ler isso. Essa foi a motivação para criarmos esses seminários. Quando o Espiritismo fez 150 anos, eu já tinha criado 6. Depois eu acrescentei um para fazer o 7º. Apanhamos cada obra de Allan Kardec e transformamos no seminário. O livro que é o Espiritismo, que hoje é o tema, não é considerado obra básica. Eu não sei por que desconsideraram ou desclassificaram esse livro. Não descobri no movimento espírita de quem foi essa ideia. Mas a gente só considera 5 obras: o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Mas o que é surpreendente é que esse livro, ele não é vendido nas livrarias espíritas. Ele não é lido pelos espíritas. Ele é um livro desconsiderado do movimento espírita. É o menos vendido na história do espiritismo. Estou falando do Brasil. É um livro que não se estuda. E ninguém sabe direito o que tem lá dentro. Não sei se vocês já repararam, na obra inaugural, que é o Livro dos Espíritos, antes do prefácio, Allan Kardec escreveu uma longa introdução. Porque ele era pedagogo. Ele queria que o leitor não pegasse o livro de chofre e entrasse numa imersão de uma doutrina filosófica, de fundamento científico com consequências religiosas, sem entender as orientações básicas do pensamento espírita. Até porque o livro era grande parte de perguntas e respostas. Ele então fez uma introdução longa. O livro foi lançado em 1857. Em 58, ele, como pedagogo, sentiu a importância de fazer uma explicação prévia mais robusta. E ele escreveu o livro Espiritismo em sua expressão mais simples. E esgotou numa velocidade espantosa. Aí ele decidiu, no dia 7 de julho de 1959, ele lançou um pouco mais de 100 páginas, o que é o Espiritismo. E no seu tempo, o livro vingou. A segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, para a nossa surpresa, ele coloca na área do método essa abordagem importantíssima do item 35. Ele assevera: aos que quiserem adquirir as noções, essas noções preliminares do Espiritismo, pela leitura das nossas obras, aconselhamos que a leiam nesta ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo? Palavras dele. Essa brochura de uma centena de páginas somente contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender o conjunto dentro de um quadro restrito, em poucas palavras. Ele percebe o objetivo e pode julgar o seu alcance. Aí se encontram, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. O item 2, ele aconselha você ler o Livro dos Espíritos. O item 3, por incrível que pareça, ele manda você ler as revistas espíritas. E no item 4,
veio o Evangelho. Nós entregamos de primeira mão para as pessoas todos os livros que nos vêm à cabeça, menos esse. A gente dá o Evangelho, a gente dá livros espíritos, a gente dá nosso lar. Houve um tempo que saiu muito violenta na janela, mas o que é o Espiritismo ninguém dá. Ninguém oferece, até porque não tem. Não tem hábito de comprar o livro para ser repetido. É um livro desprestigiado, desconsiderado, desconstituído de importância. E é interessante que os amigos me ligaram depois que esses seminários começaram a ser feitos. E um amigo meu disse assim: eu tenho 20 anos de trabalho federativo com a minha. Aqui já fizemos seminário de tudo. De passes, de acolhimento fraterno, já fizemos de magnetismo, de mediúnica, das obras de Joana de Ângeles, do pensamento de Emmanuel. Fizemos de tudo, mas ninguém nesses 20 anos que eu estou no trabalho federativo fez um seminário das obras de Kardec. É uma constatação que é óbvia, mas ao mesmo tempo deflagra uma defasagem. Nós temos no Brasil um movimento espírita de senso comum, que é o movimento espírita do centro espírita. O movimento espírita do senso comum é o movimento espírita do ouvir dizer. E temos o espiritismo fundamentado por Allan Kardec. O movimento de senso comum foi distanciando-se tanto do fundamentado por Allan Kardec que muitas práticas de casas espíritas e do senso comum contradita o pensamento básico de Allan Kardec. E o que é impressionante é que os líderes espíritas não sabem, não percebem, não se dão conta que contraditam. Ou seja, contraditam o espiritismo fundamentado por Allan Kardec sem se dar conta, sem saber que estão contraditando. E isso não é tão simples, não sei muita importância quanto parece ser. A importância desse evento é fazermos uma imersão nas obras básicas, e alcançarmos o pensamento de Allan Kardec e a unidade, desenvolver a unidade do pensamento espírita entre os trabalhadores e lideranças. Espero que os bons espíritos me inspirem, embora não tenha nenhuma habilidade, mas a inspiração pode ser oculta, para que eu dê conta de que vocês saiam daqui diferentes do que entraram. Ouvi um depoimento lá no Janga que me deixou muito feliz. Duas pessoas, o coordenador da juventude e o impulso. Um disse: eu estou chocado com o seu seminário. Eu disse: por quê? Eu tenho 37 anos de espiritismo e descobri hoje que eu não sabia o que era o espiritismo. E o outro jovem, coordenador da juventude espírita, me disse: professor, ninguém sai do mesmo espírita depois que assiste esse seminário. Que bom, foi o primeiro. Tomara que todos vocês voltem até o 7º. Quero aqui agradecer à Comissão Estadual do Espiritismo por ter tido a sensibilidade de perceber essa importância. E hoje aqui estamos com 24 casas nesse espaço de cultura espírita para ampliarmos os nossos horizontes do Espiritismo fundamentado por Allan Kardec. Dito isso, vamos entender o que é o Espiritismo. Para entendermos melhor o que é o Espiritismo, fica mais fácil pedagogizar o que o Espiritismo não é. O que não é o Espiritismo. Que é uma maneira hoje de se abordar dentro da ciência certos aspectos do conhecimento científico. O Espiritismo não é um partido de crença, não é uma
igreja, não brigou com o catolicismo, nem com as igrejas reformadas, ele não foi um pastor, ele não foi um padre, ele não foi estudante de teologia, que rompeu com a tradição judaica cristã, que criou um movimento de igreja. O Espírito não é um partido de igreja. Não é e nunca será. O Espiritismo não é uma maneira de crer. O Espiritismo é uma maneira de ser, de viver. Portanto, não se assemelha. Não é uma religião institucionalizada, porque o Espiritismo não tem uma hierarquia, não tem uma institucionalização de uma doutrina. E conforme a etimologia da palavra religião de todos os dicionários das línguas do mundo, o Espiritismo não se enquadra. Então não existe iniciação espírita, nenhuma liderança constituída, porque ele não é uma religião institucionalizada como são as tradições religiosas do mundo. Ele não é uma ortodoxia, porque a ortodoxia é fechada. O Espiritismo é aberto, ele é heterodoxo. O Espiritismo não se baseia nas estruturas teológicas, portanto, não constitui um pensamento fechado de um grupo de pensadores. E ele também não é a ciência convencional. Embora acho que desencarnou aqui a bateria. Voltou? Obrigado, voltou. Então ele não tem uma convenção para a ciência oficial. E isso não sou eu que estou dizendo. Quem vai dizer é o mestre de Lyon. Na introdução do Espírito, naquela introdução que está sendo provada, olha o que ele diz. A ciência propriamente dita como ciência é incompetente para referir-se aos assuntos do Espiritismo. E aí Allan Kardec firma com muita convicção: o Espiritismo, pois, não é da alçada da ciência. Sabe por que não é? Porque a ciência é materialista. Allan Kardec lê a nossa tia a uma ciência que nega a Deus, que não acredita na imortalidade, que não discute o Espírito, para tratar de assuntos do Espiritismo. A ciência nem sequer chega na fronteira onde o Espiritismo começa. Ela não está nem no caminho de terminar. Não se discute imortalidade dentro das academias. Isso é uma assombração que não existe. O espesso muro de cientificismo materialista se ergueu em torno do estabelecimento da ciência oficial. A metodologia da ciência oficial, convencional, é incompetente, porque não tem tamanho, não tem método suficiente para tratar de assuntos do invisível. O paradigma é essencialmente materialista. Por quê? A ciência se baseia nos nossos 5 sentidos. Na ciência tudo tem que ser medido, mensurado, repetido, qualificado, quantificado, presumível. O Espiritismo não tem nada a ver com isso. Tudo isso está aquém do Espiritismo. Vou dar um exemplo de como é que funciona isso. Se você apanhar uma semente grande, que aqui no Nordeste todos conhecemos, talvez a maior delas, um caroço de abacate, coloque esse caroço de abacate debaixo do microscópio de rastreamento eletrônico de maior potencialidade que existe. Corte em lâminas e tente achar a árvore do abacate lá dentro. Você não vai encontrar. Porque a árvore do abacate está em outra dimensão da semente. Se você apanhar aquele
jogando água no lugar daquela semente. E deixa o sol fazer o restante. De repente a semente se rompe, um broto sai de dentro da semente. Até o broto é invisível dentro da semente. De repente ele cresce. Fica assim com 20, 30, 50, sobe, vira uma árvore imensa e reproduz milhares e milhares de sementes da qual ele deu origem. O Espiritismo atua na dimensão invisível da árvore do abacateiro. A ciência oficial procura achar a árvore dentro da semente com a metodologia de ver com esses olhos através dos microscópios, quando está muito aparelhado. Não vai achar nunca. O espírito é preso nas limitações da dimensão da matéria. Os nossos 5 sentidos são absolutamente limitados. Existe infinita possibilidade além dos 5 sentidos. Nós nos comunicamos além dos 5 sentidos. A física quântica determina que tudo que existe sólido, tudo que é visível, tudo que é palpável, mensurável, como a ciência quer na sua metodologia, representa apenas 6% do que existe no universo. 94% do que existe é invisível. O Espírito trabalha nessa dimensão do invisível. O Espírito, a consciência, a psique humana é invisível aos olhos, porque ela é essencial. E como dizia o poeta Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Então o Espiritismo não é enquadrado dentro da ciência oficial. Mas como é que ele é ciência? Nós vamos ver isso adiante e também nos outros seminários. Mas Allan Kardec define assim. Olha, onde está essa definição do que é o Espiritismo? Livro, que é o Espiritismo. Olha a definição clássica dele. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Parece simples, né? Mas atrás dessa simplicidade aparente, essa frase, existe uma complexidade de entendimentos para nós mergulharmos. Por que o Espiritismo é uma ciência? Porque ela é uma ciência porque nasceu a partir dos fatos. O estudo dos fatos gerou consequências filosóficas e morais. As consequências filosóficas e morais geraram as consequências religiosas. E que fatos foram esses? Os fatos paranormais, os fenômenos mediúnicos, os fenômenos psíquicos da época. Existe uma informação histórica considerável pelos historiadores, estudiosos da doutrina e do mundo também da parapsicologia, de que a noite do dia 31 de março de 1848 representa o ponto zero da escalada do espiritualismo no Ocidente. Foi dessa data em diante que o mundo ocidental começou a prestar atenção em manifestações espíritas. Quando no condado de Nova York, em Harrisville, as irmãs Fox foram visitadas pelas comunicações de um fantasma chamado Roswell, que foi assassinado na casa onde elas moravam. Um adolescente de 13 anos resolveu perguntar as batidas que saíram das paredes de madeira, batidas que chamavam Rex. Ninguém teve essa ideia, mas o adolescente teve. Aquilo batia, incomodava. Aí ela disse assim: você é algum fantasma que está aqui presente? Se for, dê uma batida. O Espírito deu. Se for, dê duas. O Espírito deu duas. Você quer conversar conosco? Dê uma batida. Ele deu uma batida. E ela foi construir o primeiro diálogo da história, que Allan Kardec depois chamava de tipologia.
aquele fenômeno cresceu, se tornou tão vultuoso, que meses depois, do lado de fora da casa, se reuniram 200 pessoas, tarde e noite, para ouvir a batida de alma do Espírito nas paredes de madeira do condado de Recife. O fenômeno perdurou, depois ele migrou para a cidade de Nova York, foi ocupar os salões nas noites, sem lâmpada elétrica, e mais tarde surgiram as mesas girantes dos fenômenos que já dizer. Mesas pé de galo, tanto pequenas quanto grandes, constituem, diz Allan Kardec, o ponto de partida do Espiritismo. Isso está no primeiro capítulo do Livro dos Velhos das Manifestações Físicas, das mesas girantes. Esse fenômeno se expandiu pela Europa, correu a Alemanha, a Suécia, a Suíça. Em 1954, Allan Kardec soube do fenômeno, porque em 1953, apenas isso aí, as mesas girantes chegaram em Paris, chegaram na França, bem mais tarde que em outros países. Em 53, as noites parisienses ficavam até 9 e 10 da noite com salões de 100, 200 pessoas, todo mundo fazendo sessão de mesa girante. Era uma diversão maravilhosa. O magnetismo estava em alta. Ninguém sabia que aquilo tinha espírito por trás das mesas. As pessoas lidavam com um fenômeno estranho, maravilhoso. A mesa dançava, subia, batia no teto, se espedaçava embaixo. Tinha mesa que você botava uma caneta, ela psicografava, ela escrevia, ela desenhava. Ela fez composições musicais de clássicos, mortos. E você ia conferir depois as notas, tinha a ver com o estilo do compositor. A mesa desenhou o rosto de entes queridos. As mesas eram um sucesso. Victor Hugo comunicou com o filho dele, de Jesse, exilado. Isso fazia parte das rodas dos intelectuais. Um amigo do professor Leon Rival, que não tinha o nome Allan Kardec ainda, foi chamado, porque Allan Kardec era magnetizador. Ele conhecia magnetismo. O senhor Fortier falou para ele: você precisa ir na sessão das mesas girantes. As mesas respondem perguntas, ou através de batidas. Elas escrevem, elas escutam as pessoas. Allan Kardec, à época, de professor Hipólito de Utilizar, ele dominava 6 idiomas, era professor, além de pedagogo formado em nível, ele era professor de astronomia, de química, de matemática, de astrofísica e de física. De astronomia, melhor dizendo, de astrofísica na época. Astronomia e física, dominava as duas matérias. Mais tarde as duas se juntaram. E era um homem notável, conhecido, tinha 52 anos. Era um cientista maduro quando ouviu falar das mesas girantes pela primeira vez. E era um homem que aos 24 de idade, com 24 anos, ele propôs ao governo francês mudar a maneira de ensinar a língua francesa e apresentou um novo modelo de gramática. Era tão genial que o governo aceitou. Aos seus 52 anos, para os 24 que a gramática foi lançada, ele já era conhecido por todas as gerações de estudantes da França. Era um homem notável, velho. Os estudantes das escolas tinham que ler a gramática do professor Rivail. Foi por isso que ele se excusou de botar no livro dos Espíritos o nome de professor. Ele botou o seu nome. E ele, quando ouviu a conversa de Fortier, foi ver o fenômeno. Só que ele teve o olhar do gênio.
O gênio consegue ver os que são medíocres, não consegue. Os gênios veem maravilhas ocultas nas coisas aparentes. O de pensamento mediano não vê a maravilha, só vê o aparente. A primeira coisa que ele fez foi argumentar com a lei da física. Todo efeito inteligente pressupõe a causa inteligente. Mesa não pode responder perguntas, porque não tem sistema nervoso, não tem audição, não tem cérebro. Ele raciocinou muito logicamente. Por trás dessa mesa tem alguma coisa oculta que faz ela bater. A primeira coisa foi reparar as pessoas. Para a mesa funcionar, algumas pessoas dotadas de alguma aptidão especial tinham que estar ali. Se essa pessoa dotada de aptidão especial não botasse a mão na mesa, ela não tirava. Essa foi a primeira percepção genial dele. Essa percepção primária da genialidade dele. Aí ele tirou essas pessoas e viu que a mesa não funcionava. Botava as pessoas, a mesa não funcionava. Aí ele foi avançando. E ele resolveu dialogar com o fato. Resolveu perguntar à força oculta que agitava a mesa quem ela era. Era uma coisa óbvia, mas o óbvio só é óbvio para quem está preparado para ver. Não é assim? Quem não tem maturidade para ver o óbvio, não enxerga. A mesa respondeu aí. Foi aí que, a partir do olhar dele, da percepção investigativa, se descobriu os espíritos por trás do fenômeno das vezes. As inteligências sem corpos, as consciências sem cérebro, era quem manipulava a mesa. Tanto era por tipologia como sematologia, o sistema dele. A sematologia é quando a mesa estava parada, instalada sozinha. Quando você bota um forro novo em sua casa de madeira, ele fica aparecendo ali, está mal assombrado, instalado sozinho, porque a madeira está dilatando. Lembra disso? Ele já teve forro de madeira. O espírito produzia aquele som instalando dentro da molécula da madeira, atuando ali dentro. Isso era chamado de sematologia. E quando o espírito levantava a mesa e batia com o pé da mesa, era tipologia. Ele foi classificando o fenômeno, dando orientação e conversando com os espíritos. Quando ele descobriu os espíritos, o conhecimento novo se revelou. Ele começou a querer saber quem era eles, o que queriam se comunicar conosco, como era a vida do além. Ou seja, a ciência dos fatos, de conversar com o fato, gerou uma consequência. Ele teve que desaguar na filosofia, porque a filosofia é a área do conhecimento que diz o que e o porquê das coisas. Ele queria saber por que os espíritos estavam se comunicando. E o que é que eles pretendiam com isso? Aí veio as consequências filosóficas e morais. Das consequências filosóficas e morais, surgiu a consequência religiosa. A religião do espiritismo não é a base. Nunca foi. Não é o fundamento. Nunca foi. O espiritismo não tem fundamento religioso nenhum. Tem consequência. É diferente. Então, é uma ciência que, a partir dos fatos, recebeu um significado, porque ele é uma ciência que trata da natureza. Quando Allan Kardec fala dos espíritos, ele não se refere só aos desencarnados. Na concepção espírita, espíritos somos todos nós. No corpo, somos espíritos encarnados. Sem corpo, somos espíritos encarnados. Quando Allan Kardec define espíritos
sentido, ele está dizendo que nós temos que tratar da nossa natureza, da nossa origem, do nosso destino. Porque os desencarnados nada mais são do que a alma dos homens que perderam os seus corpos. Como o corpo é perecível, é temporário, é o que aparece e desaparece, o que nasce e morre, o espírito é eterno, a ciência espírita não trata do corpo, trata do espírito. Então a nossa natureza é definida pelos espíritos como uma individualidade extracorpórea, uma centelha etérea. Allan Kardec pergunta aos espíritos: podemos dizer que os espíritos são imateriais? A resposta deles: imateriais não é o termo, porque para existirem teria que ser alguma coisa. O correto é dizer que são incorpóreos. Mas o mundo espiritual, o qual conhecemos, principalmente dessas regiões perto da crosta terrestre, é matéria. O perispírito do espírito, que é o corpo espiritual, é matéria. Só que de outra frequência, de outro domínio, de outra realidade, de outra dimensão. Mas é matéria. Nós temos uma individualidade corpórea, que é esse corpo aqui, que tem gênero, tem massa, tem medida, tem forma, tem idade, que nasce, cresce, atinge a plenitude de decadência e morre. Mas o corpo é uma veste. O espírito usa. A nossa individualidade não é física, não é orgânica. Não é a segregação do cérebro. A nossa individualidade é extracorpórea. Não depende da fisiologia. Pré-existimos ao nascimento e sobrevivemos à decomposição cadavérica do corpo. Temos duas naturezas, uma orgânica e uma essencial. A natureza essencial é extracorpórea. E a sua origem é centeletéria. Não é como se fosse uma construção decorrente da fisiologia também. Não existe. Então a nossa natureza, da qual a ciência espírita trata, é dessa dimensão. A nossa origem divina. Somos filhos de Deus. Em espírito somos, gente da luz. Nesse sentido, o Espiritismo diverge frontalmente da tradição judaico-cristã. Na tradução do judaico-cristão, nós temos origem do pecado original. Segundo a teologia, nós viemos Adão e Eva. Engraçado é que Deus sugeriu crescer e multiplicar. Aí quando Adão e Eva descobrem como é que cresce e multiplica, vai no paraíso e vai padecer do pecado. Aí a tal da serpente, tem que mitologia, as pessoas levaram isso a sério, né? A serpente tenta ela com o pedaço da maçã, e até hoje a gente é filho do pecado original. E Deus, que é o Pai de todos os pés de macieira da terra, até hoje faz questão com um pedaço de maçã que Eva comeu. Faz sentido isso. Determinando que a gente seja filho do pecado original. Qual é o pecado original na visão judaico-cristã? O sexo. Que gera um sentimento de culpa terrível nas pessoas. Nas gerações antepassadas, dos que têm mais cabelo branco do que eu, quando o homem engravidava uma mulher que não tinha compromisso de casamento, fazia mal a ela. Eu me lembro da minha infância que aparecia as conversas assim: fulano fez o mal à filha de cigano. Tinha que casar porque fez o mal. Isso veio do pensamento religioso. O Espiritismo não professa isso. Nas primeiras questões do livro do Espírito, Allan Kardec rechaça essa ideia e sugere que Adão e Eva foram responsáveis, talvez, por uma etnia, por uma raça adâmica, como se chamava na época, mas não responsáveis pela população de todos os espíritos que habitam os corpos da terra. Os espíritos têm origem divina e os corpos também têm origem na luz. Nem
corpo é filho do pecado original. O corpo é filho da terra. A terra foi o grande útero que gestou nossos corpos um dia. Nós viemos do pó da terra. E voltamos ao pó, que é o pó da terra. Houve uma época que não tinha corpos humanos aqui. 200 milhões de anos atrás tinham dinossauros. Os gigantes, lagartos, que foram extintos, um grande meteorito que jogou na Terra. Depois deles, até aparecer a gente, 3,5 bilhões de anos até aparecer a primeira espécie dos antropóides, que foram os macacos que perderam suas caudas. Dos antropóides eram os australopitecos, que viviam nos galhos, eram vegetarianos. E acomodados. Os cataclismos fizeram que ele descesse das árvores e tornasse caçadores, coletores, carniceiros. Dessa espécie descendeu o Homo habilis, que foi o homem que desenvolveu as primeiras habilidades. Tinha que pegar um pau para proteger seu filhote, predador. Tinha que caçar, tirar frutas da árvore, pegar bichos para comer. As primeiras habilidades foram desenvolver o Homo habilis. Depois veio o homem de Cro-Magnon, que descobriu o fogo. A gente perdeu o pelo, se aqueceu com fogo, colocou as vestes com a pele dos animais. Depois veio o homem de Cro-Magnon, o homem de Pequim, o homem de Shiva. Depois veio o homem de Neandertal. Depois veio o Homo erectus. Depois do Erectus veio o Sapiens, depois do Sapiens veio o Sapiens sapiens, que descendeu do homem pernambucano brasileiro, recipiente tecnológico. E somos nós. A primeira encarnação do Espírito veio do Sapiens sapiens. O Espírito chegou no Sapiens sapiens. A nossa individualidade aconteceu no Sapiens sapiens. Antes disso, do Sapiens sapiens até os antropóides, nós éramos hominídeos. Foi um período que desenvolvemos a zona de intelecção em nossa mente. A glândula da consciência veio para a frente do cérebro, que a nossa testa deixou de ser achatada para trás e ganhou espaço. A arquitetura do cérebro se formou e nós desenvolvemos a razão. Ganhamos a individualidade, aconteceu a primeira encarnação. Desse tempo para cá só tem 200 mil anos. Nós nos desenvolvemos em 800 gerações atrás de nós. Ninguém aqui tem mais de 800 encarnações. Se tiver 800 e 802, porque morreu cedo, voltou cedo. Mas a média é essa. O período que nós temos no planeta é muito pequeno em relação à idade da Terra. A Terra tem 4,53 bilhões de anos e nós só temos 200 mil anos. Mas se o nosso corpo veio da Terra, porque essas espécies foram forjadas da Terra, de onde veio a Terra? A Terra vem da explosão das estrelas. As estrelas envelhecem, perdem gás, implodem, se tornam uma anã branca. Quando elas implodem, elas explodem. E para ter uma explosão, tem que ter uma implosão. O pedaço de magma da explosão da estrela que perdeu luz, perdeu gás hélio, quanto mais deu, mais perdeu. O Sol já deu a metade do que tem. O Sol só tem 4,5 bilhões de anos na frente, a idade dele é 9. Daqui a 4,5, a gente não tem mais chance de viver na Terra, tem que ir para outro lugar para viver. Mas daqui para lá, a gente é superior às encarnações. Dá tempo de casar milhares de vezes ainda, de recasar e perdoar ofensas. E o detalhe é o seguinte: esse magma de explosão vomita no espaço, cai no campo gravitacional de uma outra estrela nova. Como as estrelas dentro da nossa galáxia têm um movimento espiral circular, como é o Sol, a Terra gravita em torno do Sol, que está presa ao magnetismo da estrela, e ela com o tempo vai ficando esférica. Mas no passado muito longevo, a Terra era uma esfera de bola quente. Na maioria dos tempos ela foi esfriando.
quando ela tinha 1 bilhão de anos, um meteorito gigante bateu na Terra. Mas era muito grande. Não era um meteorito, desculpa, era um cometa. O meteorito foi para extinguir os dinossauros, que também foi gigante. Mas o cometa é um grande bloco de gelo. Todo mundo aqui já me falou na causa do cometa, né? Mas aquilo ali é um gelo que o sol vai queimando a água e forma a cauda de 300 quilômetros. De distância, um negócio absurdo de tamanho. E a gente vê o lucro como se tivesse 2 metros ou 3. Eu sou quilômetros de distância. Esse cometa chocou com o planeta Terra. Choveu 500 milhões de anos na Terra. Não foi 500 mil anos, não. Foram 500 milhões. Tem gente que acha a tempestade de 5 dias muita coisa. Imagina 500 milhões de chuva. Foi assim que nós formamos um colossal oceano que reveste 70% de água à superfície da Terra. Em todos os continentes. A nossa água veio de fora de um cometa que bateu e derreteu aqui. Por isso que essa água é salgada. A gente está todo mundo com medo. Pânico cibernético, que ontem, né? Já até aqui a transmissão da internet, nossa parte também. Pânico cibernético fez tudo. Quantos aeroportos do mundo atrasou o voo? Vamos que a gente volta. Vamos continuar com a explicação para a gente entender porque nossos corpos são feitos de luz. Vocês já ouviram falar do telescópio chamado Hubble, que saiu da Terra há mais de 30 anos atrás? O Hubble viajou, se pensava que ele ia chegar na periferia da galáxia, estava feita a missão dele. Mas o Hubble não se destruiu, ele seguiu. Passou pelo centro da galáxia, filmando tudo, mandou milhares e milhares de fotografias. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, é uma galáxia de 100 mil anos-luz de comprimento, 200 milhões de estrelas, muito maiores que o Sol, igual, menor. E o Hubble descobriu que o centro da galáxia, onde as estrelas estão mais aglomeradas, eles pulsam, ela pulsa. Existe um pulsar instantâneo das estrelas. Se descobriu pelo telescópio Hubble que quando a estrela pulsa, lá no centro da galáxia, a hélice do DNA, é o telescópio nuclear do DNA do homem e da mulher, a hélice do DNA pulsa no mesmo instante que pulsar das estrelas, no centro da galáxia. Quando a JPL, que é uma sala da NASA, onde ficam dezenas de cientistas diariamente estudando informações que vêm do espaço, eles ficaram impactados. O mundo científico zumbiu quando se soube que o pulsar da galáxia tinha a ver com a hélice do ADN da gente. O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas os físicos raciocinaram muito rápido. Vamos pensar? Se a Terra veio da explosão da estrela, quando ficou na branca, o magma da explosão da estrela que caiu no Sol e outra estrela, esfriou. Com a chegada da água na superfície, apareceu a primeira bactéria, alguns milhões de anos atrás, depois seres orgânicos, outros protozoários, veio as primeiras formas de vida, as primeiras espécies, até que chegou nos macacos, nos antropóides, dos antropóides, nos humanídeos, a gente. Os 90 elementos que temos dentro do nosso corpo estão na Terra. Se o nosso corpo veio da Terra, e saíram os índios, xamãs, os peles vermelhas, os índios das florestas da Europa, os índios diziam que a Terra era a grande mãe.
já é uma terra irmã terra. Todas as espécies de vida sobre a terra foram gestadas por ela, inclusive nós. Se a terra vem da explosão das estrelas, o nosso corpo é pó de estrelas. Manipulado por uma consciência que lhe dá função. O espírito fez a arquitetura de engenharia do corpo. Com essa complexidade incrível que é o ser humano. Será que isso está legal? A gente vai tentar, tem dificuldade. Então, o nosso corpo também é pó de estrelas. Agora, veja uma coisa interessante. Um filósofo indiano chamado Ananda Murti, 50 anos antes da NASA descobrir isso, ele era um líder espiritual na Índia, era um ser avançado, reencarnado, que deixou um movimento espiritual belíssimo chamado Ananda Bhagavata, que está ativo hoje, através de monges e monjas que ele iniciou dos seus ensinamentos. Ele dizia uma frase impressionante: nunca se sinta só abandonado, porque a força que guia as estrelas guia você também. Que percepção incrível, né? Antes da NASA descobrir que o pulsar das estrelas tinha relação com a hélice do nosso DNA. E o poeta Francis Thompson também asseverou: ninguém pode arrancar a pétala de uma flor sem incomodar uma estrela. Quando ele disse há muitos anos atrás, as pessoas achavam ele de um chamamento pouco. Mas Francisco de Assis também percebeu isso. Porque ele dizia: irmão vento, irmão sol, irmão lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Todas as coisas estão conectadas. Todas as coisas têm a ver com todas as coisas. O espírito de Emmanuel disse pela psicografia de Chico Xavier, muitas décadas atrás, que nós somos um complexo biopsíquico, sócio-espiritual e cósmico. Ninguém entendia esse componente cósmico. O nosso corpo vem das estrelas. Então a nossa origem é divina como espírito, porque a gente vem de Deus. Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes, conforme narra o Espiritismo, e nos deu um corpo que vem da explosão das estrelas. O que é que tem isso a ver com o pecado? Absolutamente nada. Nas duas situações nós somos filhos da luz. Portanto, nós somos lucigênitos. Lucigênitos é os que são gerados pela luz. No corpo físico, pela luz das estrelas. Em espírito imortal, pela luz divina. Por isso somos individualidade extracorpórea, centelha etérea. Mas o espiritismo vai adiante. Além de tratar da nossa natureza, tratar da nossa origem, o espiritismo também trata do nosso destino. Qual é a importância de estarmos aqui, no chão desse planeta? Qual é o nosso destino? Nosso destino é a evolução. A evolução não é uma tendência, não é fim. Tudo tende a ser perfeito. Tudo tende a evoluir. Isso não dá ponto final. O ponto final é Deus, e a gente não é Deus. A evolução é um princípio fundamental que compõe os postulados básicos do Espiritismo. Nossa origem, nossa natureza é corpórea, nossa origem divina, nosso destino é evolução. Mas aí é um Kardec completo. O Espiritismo também trata, o Espiritismo também trata da relação do Espírito com o mundo corporal. Existe de três formas: pela reencarnação, porque agora você está na terra do corpo, em forma dele; pela mediunidade, que os espíritos atuam na dimensão física através da mediunidade; e agora a gente tem uma terceira
terceira forma, que é a transcomunicação. Os espíritos atuam como material pelo campo magnético que aparelhos eletrônicos. Três formas que o espírito tem que se relacionar com a Terra: reencarnando, ora está aqui, ora está fora. O espírito é contínuo, ninguém entra na vida quando nasce, nem sai da vida, nem entra na vida quando morre. A vida na dimensão espiritual é um contínuo. A forma de vida que nasce e morre, que aparece e desaparece. Forma de vida de músico, de enfermeiro, de fisioterapeuta, de pastor, de palestrante, de engenheiro eletricista. Essas formas de vida tem tempo, tem idade, ela perece. Mas a consciência, o espírito, a psique, que habita a forma, não nasce nem morre. Ela é perene. Ela é contínua. E quando está fora do corpo, se comunica com a dimensão. Ou pela realidade, ou está pela transcomunicação. Agora, se pegarmos a mesma afirmação kardeciana e botarmos aqui o resumo de tudo que eu falei, o espírito de uma ciência que a partir dos fatos, a partir do estudo dos fatos, gera consequências filosóficas, morais e religiosas. Essa ciência que trata da natureza, que a nossa individualidade está corpórea, o princípio inteligente, a centelha etérea, trata também da nossa origem, que é divina, do nosso destino, que é a evolução. O espírito dessa ciência que trata de tudo isso, dos espíritos que somos nós, bem como de suas relações com o mundo corporal, pela DCI, pela verdade, pela reencarnação. Vê que uma definição que parece simples, vai na complexidade atrás dela? Essa definição de Kardec só está no livro O que é o Espiritismo. Se você não ler, você não vai saber disso. Você não vai achar essa definição no lugar nenhum. Só lá. Como ele era pedagogo, ele escreveu esse livro para você ter as nossas prioridades, para dizer o que era a doutrina. Por isso que o primeiro livro, o quadrado, é esse que a gente tem que dar. Agora, essa doutrina interessante também não tem uma noção de coisas que as religiões têm. O Espiritismo não tem dogmas, que é uma nota monótona que se repete sempre a mesma, sempre igual. Não tem ritual, não tem símbolo, não tem altares, não tem templo, não tem cerimônia, não tem culto, não tem paramento, não tem hierarquia, não tem liturgia, não tem oferenda, não tem idolatria, não tem líderes e não tem milagres. Por isso que pelo dicionário das línguas do mundo, o Espiritismo se enquadra, porque para você ser uma religião constituída, você tem que ter tudo isso parte disso. O Espiritismo não tem nada disso. É uma religião natural, sem nenhum desses implementos que as tradições religiosas possuem. Nós temos 8 troncos religiosos no mundo. Desses 8 troncos surgem mais de 15 mil religiões derivadas. Seitas, necromancias. Mas o Espiritismo não vai por esse caminho. Ele não tem. Tem gente que acha que o Espiritismo tem mesa branca, essa daqui nem toalha branca tem. Uma mesa cor de madeira. Tem gente que quer fazer cerimônia no Espiritismo. Tem espírito que empata, que casa filho na igreja, batiza filho. Tem sempre que injeção, todo mundo vai de branco. Aí bota o branco aqui, é o negro que tem a pele preta, vai botar o quintal, vai ir no sítio. Tem gente também que quer botar hierarquia, não tem hierarquia. E a outra coisa poderosa, não tem o milagre. Toda religião, isso aí é que diferencia ela da ciência. O Espiritismo é a única doutrina com consequência religiosa que não admite milagre. Por que o Espiritismo não admite milagre? Porque o milagre é igual ao sobrenatural.
O sobrenatural é o que está fora da natureza. Tudo está na natureza. A ciência não admite milagre, porque ela não admite que tenha nada fora da natureza. O que existe são leis que nós desconhecemos, mas tudo é natural. Jesus não fez milagre. Diz Kardec na Gênesis, a maioria dos milagres que ocorreram em todo o oeste divino era de natureza psíquica, pertencia a ele. Ele era o dono do fenômeno. Jesus não foi nem médico, como muita gente quer que seja. Outra coisa, o milagre, dizia o Padre Vieira, é aquilo que a gente faz depressa e ninguém sabe como é que foi feito. Porque a natureza faz depressa e a gente não sabe como é que foi feito. Quando Bartolomeu Bueno, Anhanguera, chegou no Brasil para trocar ouro com os índios, trazendo pedaço de espelho, os índios chegou uma hora que não queria dar mais. O índio não queria dar mais nada. E aí o Bueno ia perder a viagem dele. O nome dele não era Anhanguera, era Bartolomeu Bueno. Aí, quando os índios disseram que não dava o ouro, ele pegou o álcool, jogou em cima do rio e tocou fogo. E aí os índios olharam aqui e disseram, você não me deu ouro, eu vou tocar fogo no rio. Eles abaixaram, se ajoelharam e chamaram de Anhanguera, que quer dizer, para os índios, Bartolomeu Bueno fez milagre, concorda? Ele não conhecia o poder de combustível do álcool. Allan Kardec diz uma frase portentosa na Gênesis: a ciência faz milagres todos os dias aos olhos dos ignorantes. Então não existe milagre. O Espiritismo não é doutrina de milagre. Guardando a grande distância, os médiuns da contemporaneidade do Espiritismo para cá repetem o que Jesus fazia com auxílio de espíritos. Jesus fazia por ele mesmo, sem espírito nenhum. E os médiuns, com auxílio dos espíritos, fazem fenômenos similares a Jesus. Tem fenômeno mediúnico que levita pessoas, levita objetos, cura, há espíritos que cortam pelo sangue e cura doenças incuráveis da medicina. O que existe são leis da natureza que nós não toleramos, mas nada virá conosco. O Espiritismo não compactua com a ideia de milagre. Milagre é fruto da crença, da fé, da falta de entendimento daquilo que funciona na natureza e como funciona. Portanto, nós não temos nada do que as religiões possuem para ser religião, mas somos uma doutrina filosófica de consequências científicas, de fundamento científico, com consequências morais e religiosas. E aí vem a grande questão: onde se fundamenta o Espiritismo? Aonde é que está o seu fundamento? Você não tem nada daquilo, você fica perguntando o que é que o Espiritismo tem. Se não tem nada do que a gente pensou que tinha. Então vamos saber uma pedagogia. Onde o Espiritismo não se fundamenta. O Espiritismo não se fundamenta nas Escrituras. Há um esforço biblicista de alguns estudiosos, palestrantes, jornalistas espíritas, de querer introduzir Bíblia dentro do Espiritismo. Isso é um tempo perdido. O Espiritismo não é teológico. É falta de conhecimento doutrinário. É falta de estudo do livro que é o Espiritismo das obras de Kardec. O Espiritismo não se fundamenta nas Escrituras, nem no Velho Testamento e nem no Novo. O Espiritismo não se fundamenta nos 4 evangelhos. Vocês podem achar que eu estou falando aqui a maior heresia do mundo. Mas eu aprendi com Kardec, com Kardec eu aprendi errado. O Espiritismo não se fundamenta nem na caridade, nem na campanha do amor ao próximo. Nada disso que a gente acha que é importante o Espiritismo se fundamenta. Engraçado que a gente discute muito a campanha do quilo, mas a gente não tem a capacidade de discutir a fundo. Na terceira parte do livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que uma sociedade cristã
Ninguém passa fome. Essa campanha que a gente faz para fazer caridade a ponto para passar fome, a gente faz porque não é cristão. Porque se fôssemos cristãos, a gente arranjava um jeito de não precisar mais fazer esse tipo de caridade, que é dar o básico para sobreviver. Paulo Freire, o grande educador pernambucano, disse uma coisa na frente dos espíritos. Ele disse: sou educador que amo o mundo e amo o homem. E por amar o mundo e o homem, eu trabalho para fazer que os direitos cheguem antes que a caridade. Ele estava certíssimo. O nosso planeta é riquíssimo, mas é desigual. Não faz sentido ninguém passar fome na Terra. Allan Kardec pergunta aos espíritos se a desigualdade, se a necessidade, se as provações de existência tem a ver com a lei de Deus. Os espíritos dizem que não, é bem redondo. A desigualdade social é crime do egoísmo humano. Nós estamos num planeta em que 90% da riqueza está na mão de 10% dos homens. E 90% dos homens vivem com 10% da riqueza. Nós não temos a distribuição equânime da riqueza do planeta. É poucos com muito e muitos sem nada. Ou muitos com pouco. Não tem sentido a gente não discutir a fome na sua essência. A terra nos dá tudo. O Espírito de Emmanuel disse que no dia que nós desenvolvermos uma condição altruísta, o planeta pode albergar até 20 bilhões de pessoas. Nós temos 2 bilhões e meio está abaixo da linha da pobreza, segundo a vez. Pensem, tem o pobre, que é a classe baixa, a média e a alta. Abaixo da pobreza, estamos desclassificados. Os que não têm classe alguma. Milhões de desnutridos. Na África, uma hora dessa, mais de 70 mil crianças morrendo de fome. E tanta gente jogando fora. Por esse de planeta atrasado. De espírito ainda atrasado. A gente está no primeiro nível de prova de expiação. Então, o Espiritismo tem uma resposta diferente das religiões convencionais. Ele não se fundamenta em conceitos que justificam o injustificável. E ele também não se fundamenta, como muita gente pensa, na mediunidade. Porque o Espiritismo vem dos Espíritos, então se fundamenta na mediunidade, também não se fundamenta. Outra surpresa, o Espiritismo não se fundamenta em Allan Kardec. Ele não se fundamenta nos Espíritos, vocês não estão perguntando, se fundamenta em quem? Você já tirou tudo? Por que não se fundamenta em Allan Kardec? A gente não está fazendo um seminário sobre o Espiritismo fundamentado em Allan Kardec, não parece contradição? As obras de Allan Kardec possuem o fundamento do Espiritismo, mas não pertence a ele. Ele não é o dono dos fundamentos? Tire as respostas do livro dos Espíritos. Você tem as perguntas de Allan Kardec. Quem é o dono das respostas? Os Espíritos. O livro dos Espíritos é composto pelas respostas às questões proferidas por ele. As perguntas que ele fez, muita gente já tinha feito. Mas as respostas que estão ali, ninguém tinha dado. Doutrina espírita é igual a conhecimento dos Espíritos. Ismo de Espiritismo é igual a conhecimento, é igual a doutrina. O Espiritismo não é a religião dos Espíritos, é o conhecimento dos Espíritos. E além de se não se fundamentar em Kardec, porque ele não conhecia nada disso, ele passou a conhecer, não se fundamenta também nos Espíritos. Aí você pode achar que eu estou querendo complicar. Mas vamos ver lá. Allan Kardec diz o seguinte: no Espiritismo, a questão dos Espíritos é secundária e consecutiva. Por que é secundária? Porque não é a mais importante. E segue ele. Os Espíritos não constituem ponto de partida. Este precisamente é o erro.
ai, muito desabertos. Não sendo os espíritos, senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. O simples de entender isso. Se nós não formos imortais, se não existir uma indestrutibilidade dentro de nós, se não ficar provado que após a morte do corpo sobrevive a consciência, sobrevive algo, um princípio, sobrevive um psiquismo, sobrevive algo não que se queira dar. Se não tiver algo depois da decomposição cadavérica do corpo, sobreviver, tudo que a gente disser que existe é mentira. O principal postulado básico do Espírito depois de Deus é a existência e a imortalidade da alma. É nessa imortalidade da alma que o Espiritismo começa a se fundamentar. Não é nos Espíritos. Os Espíritos é decorrente disso. Só existe Espírito se a alma for imortal. Parece que é assim, mas não é. Você não pode botar o carro na frente do boi. O carro não puxa o boi, concorda? O boi é que puxa o carro. É do espírito imortal que decorrem as informações de espiritualidade que vieram para a Terra. Mas afinal, se o espiritismo, gente, não se fundamenta nas escrituras, não se fundamenta nos evangelhos, não se fundamenta na caridade, que eu encontrei aí, porque tem gente que acha que na caridade não é o próximo. Se não se fundamenta no Kardec, não se fundamenta nos espíritos, onde se fundamenta o espiritismo? Sabe onde é que está essa resposta? No livro que é o Espiritismo. O Espiritismo se fundamenta nas leis da natureza. Essa é a resposta que deixa todo mundo calado. Ninguém vai saber isso se não ler o que é o Espiritismo. Porque nos outros livros essa informação está oculta. Mas no livro do Espiritismo é explícita. Vamos ver como é explícita? Olha lá, tudo aí que você está vendo está tirado do livro. O Espiritismo, pois, está na natureza. E pode-se dizer que em uma certa ordem de ideias é uma potência como a eletricidade. Não é? O outro ponto de vista, como a gravitação é. Seu verdadeiro caráter, coisa de uma ciência e não de uma religião. É só ler o livrinho que você vai ver que é um livraço. Que percepção impressionante. O Espiritismo está na natureza. Não é só isso, tem mais. Os Espíritos não vêm destruir a religião, mas como Galileu, revelar novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé passam por isso, é que uma forma que é presa no movimento do Sol, esses pontos de fé estão em contradição com essa lei. Eu vou dizer um relato mais ou menos. Antes de Galileu, se acreditava que o Sol nascia e morria. Até hoje, se depender dos seus sentidos, dos quais a ciência quer fundamentar e fundamenta o seu método, o Sol nasce e se morre. Isso só é verdade para o poeta. A poesia tem licença poética, a poesia está valendo aí o Sol nascer e morrer. Ninguém estranha. Mas cientificamente não é assim que funciona. O Sol se levanta no horizonte porque a Terra gira em torno do Sol. 250 anos atrás, 260 mais ou menos, Galileu descobriu isso. Ele pegou um pêndulo, pendurou no barbante, amarrou no teto, no espaço de 2,5 metros, botou uma mola de um lado, uma mola do outro, passou um risco de carvão, empurrou o pêndulo que batia na mola e ele balançava na outra porta. Ele tinha descoberto que você botar o carro cortando o pêndulo para a direita ou para a esquerda e o pêndulo estiver sob uma força direcional, ele não muda a força embora o barbante torça até o seu último limite. O pêndulo continua sua ordem. Ele foi trabalhar e passou a linha de carvão.
Quando ele voltou no começo da noite, e acendeu a lamparina, a linha estava assim, e o movimento do pêndulo assim. Ele disse: a terra move. Ele não precisou se afastar, ele só tirou a cabeça da caixinha. O barrão estava no teto, o teto estava no solo, o solo girou, levou o carvão e o pêndulo continuou o movimento anterior dele. Quando ele disse isso, ele descobriu uma lei da natureza, que era a lei da rotação do planeta e da translação. A Terra girava em torno de si e girava em torno do Sol. Ora, Galileu aí contrariou a fé pelo seguinte: a igreja ensinava que o céu estava em cima, e tem gente que reza olhando para Deus, para cima. Olha e olha para cima. Só que a terra gira. Galileu dizia: os pecadores fiquem tranquilos. Dizia que os pecadores do inferno, não é embaixo, né? Os pecadores fiquem tranquilos porque a terra gira. Quem está no céu vai ter que dar uma volta pelo inferno quando a terra girar, e quem está no inferno vai ter que dar uma volta pelo céu. Acredite que essa mera afirmação levou ele a ser preso e torturado, quase ele ia morto. O Papa era amigo dele. Se negue tudo. Faça como os políticos. Afirme o público e negue no particular. Você continua acreditando que gira, mas diga que não é verdade, senão eu não posso me tirar da fogueira. Ele morrer queimado vivo, como herético, porque na Bíblia, aquela Bíblia que todo mundo quer botar dele submetido, está escrito que Deus fez o sol parar no firmamento quando Josué estava na batalha. Você lembra da batalha de Josué? Estava escurecendo, não tinha luz elétrica. Aí qual era o objetivo? Deus queria que Josué matasse o último dos inimigos. Aí Deus parou o sol, deixou o dia continuar. Depois que Josué matou todo mundo, aí Deus botou o sol para lá. Olha, dizem que quem escreveu a Bíblia foi inspirado por Deus. Não é assim? Então Deus esqueceu como é que ele veio para o seu falar. Ele esqueceu como ele construiu a engenharia sideral. Aí eu falando isso na rádio São Paulo, o pastor disse: mas professor Costa, para Deus não é impossível. Ele poderia parar o sol. Eu disse: é mesmo? Poderia parar o sol e a terra me girar? Eu disse: o sol é mais difícil, mas se o sol ou a terra, o senhor prefere o quê? Ele disse: eu prefiro que parou a terra. E o homem não entendeu. Se ele parasse a terra, que viaja a 1080 km por hora, o freio brusco num veículo desse, o mar lamberia a ponta mais alta do Himalaia. Nós não teríamos tsunami com 30 metros de onda, era 300 de altura. Não sobrava nem um soldado de Josué no solo, porque seria jogado a milhares de quilômetros de distância com o freio da terra, não tinha nem batalha para contar a história, nem resíduo. O locutor começou a subir, começou a entender que é um freio num veículo espacial de 1080 km por hora. Com 250 vocês patifam um carro. Eu levantar tudo que estava preso na superfície e ir embora. Como é que Deus pode ter feito isso? Aí Galileu, se você acreditasse em Galileu, você estava negando essas escrituras. Você estava negando o dogma. Aí Galileu foi para a Praça de São Pedro, fez aquele sério discurso. Não acredito nessa ideia de um velho caduco. Eu apenas quis fazer uma hipótese, mas isso não pode ser verdade. Repare, o sol está aqui, daqui a pouco ele vai embora, ele vai para tarde. Se a terra girasse, a gente podia ficar até tonto, todo mundo rindo. Aí ele voltou para os três padres que estavam junto dele, segurava a Bíblia para ele jurar que ele diz a verdade. Igual os políticos fazem com excesso mandato, né? O outro com um terço, o outro anotando. Ele disse: agora aqui para nós quatro, que a terra move. Sim, o conselho do Papa. Lembrou do público e afirmou do particular. 270 anos levou para a humanidade pensar igual. É isso que Kardec quer dizer aqui. Deixa eu terminar o slide antes do intervalo, certo? Os espíritos também destruíram a religião.
Romeu, que eu só girava, que é a lei a qual se fundamenta a astrologia, que a gente pode ser em signo, para um princípio errado da Terra como centro do universo. E se alguns pontos de fé passam por isso, é que da mesma forma que a crença no movimento do Sol, esses pontos de fé estão em contradição com as leis de Deus. Então o Espiritismo traz pontos que estão em contradição com os dogmas de gente da fé. Não há verdades absolutas senão aquelas que são eternas, as que o Espiritismo ensina, estando fundadas sobre as leis da natureza. Olha as afirmações dele como é contundente. Existiram de todos os tempos, por isso delas se encontram os germes que um estudo mais completo e observações mais atentas bem desenvolvido. Você e Kardec. Agora, para vocês verem que essa afirmação não está só no livro. Quando você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê isso e não vê. É no capítulo da ciência, com a aliança da ciência com a religião. O Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência da natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, mais ou menos como dado que é o Espiritismo, não é? Ele não mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza. Ainda no Evangelho, a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se por quê, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repelem. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproxime. Olha a audácia de Kardec naquele tempo. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. O Espiritismo é da natureza. Aí nós vamos ver a segunda parte, depois do intervalo de relógio pequeno, assim 15 minutos, né? Vai ter um lanche, uma água, a gente voltar logo para eu seguir no segundo momento sobre os postulados básicos. Até já. Obrigado. Pronto, pessoal. O lanche, ele é um fraterno, né? Um valor simbólico. Lado esquerdo